Bom dia, pessoal. Então, vou aqui gravar a aula para vocês, referente à aula de ontem, dia de sábado, certo? Por conta eu tive um problema aí na minha internet, e como prometido para vocês, que iria gravar este vídeo e mandar referente aos conteúdos que nós vamos ter que ver para a nossa avaliação, certo? Então, vamos lá. Nossa avaliação agora, deste último, para encerrar o semestre, nós vamos ver aqui o capítulo 7, como tem aí um pouco fraco na página, mas dá para ver. Capítulo 7, a gente vai ver a parte de plano inclinado, certo? E o capítulo 8, força de atrito. Esses dois capítulos são apenas aplicações do que a gente viu. Já vimos que a relação das leis de Newton, as aplicações das leis de Newton, vimos aí separadamente a primeira, segunda e terceira leis de Newton, e agora, para fechar este conteúdo das leis de Newton, a gente vai ver a parte de plano inclinado, que vamos apenas mudar questão de um ângulo, certo? E força de atrito, ou seja, a gente vai botar agora resistência ao movimento. Então, aqui, lembrando mais uma vez, vai ser o capítulo 7, plano inclinado, e capítulo 8, força de atrito. Então, vamos continuar aqui. Forças em um plano inclinado. Mas primeiro, vamos lá. O que é um plano inclinado? O plano inclinado, ele nada mais é do que eu mover a minha superfície, que antes estava na horizontal, e movo ela por um certo ângulo. Então, um plano inclinado é isso. É eu pegar a minha superfície e rotacionar por um certo ângulo. Fazendo isso, o que é que vai mudar? Vai mudar aqui, por exemplo, que agora o peso do objeto, a força-peso, ela vai agora se dividir em duas componentes. Uma na direção Y e outra na direção X. Ou seja, nós não iremos trabalhar apenas com a força-peso total. Nós iremos trabalhar agora com as componentes desta força-peso, devido a esta inclinação da superfície. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos estudar as forças na direção X, separadamente das forças na direção Y. Então, o plano inclinado estuda isso. Por exemplo, aqui no caso, a componente X do peso vai ser o que? O meu Px. E a componente na direção Y vai ser o meu Py. Vemos aqui que as forças na direção Y, nós temos a normal. Quem é a normal? É a força aqui devido à superfície. E temos a componente do peso na direção Y. Se observarmos que tem um ângulo θ aqui, e se fizermos por analogia de triângulo, vemos que este ângulo θ também vai ser igual a este ângulo. Sabendo disso, eu posso determinar quem vai ser a minha componente Py, assim também como quem vai ser a minha componente Px, usando as relações seno e cosseno. Então, o que vai mudar neste sistema? O que vai mudar que agora a minha força Px, ela vai de um ponto zero até o ponto máximo, que é o quê? O peso. O mesmo caso vai ser meu Py. Dependendo do ângulo, esse valor vai ser de 0 ao valor total de P, certo? Então, agora vai ter uma variação aí nas componentes do meu peso, que somadas vai dar o meu peso total, certo? Então, vai se tornar um pouco mais complexo, por conta que agora nós teremos que trabalhar com trigonometria, né? Teremos que trabalhar aí com algumas funções trigonométricas, mas que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Aqui, por exemplo, forças em um plano inclinado. Temos agora um plano inclinado, deixa eu colocar aqui, eu mudei aqui o programa para ficar melhor. Então, por exemplo, eu tenho agora um plano inclinado, eu vou ter aqui a minha força normal devido à superfície
aqui para cima. Tá horrível. Deixa eu organizar aqui, colocar isso aqui. Então eu tenho a minha força normal para cá. Essa é a minha força normal. Deixa eu botar aqui em. E vou ter também agora sempre minha força peso, que a gente já sabe que ela vai estar nessa direção, certo? Então, escrevendo aqui, esse vai ser a força peso. Não vai ficar tão bonito, mas dá pra gente representar aqui. Então, aqui vai ser a força peso. O que é que vai acontecer? Como vimos, essa força peso, ela vai ser aqui dividida em duas componentes. Uma na direção x, que eu vou chamar de px. Então, essa daqui vai ser a minha px. E também a minha componente na direção y, que vai ser a minha PY, certo? Então, isso nós acabamos de ver. Aqui tudo é ao vivo, viu? Não tá tão legal, mas dá para representar melhor. PY. Então, o que é que vai acontecer agora? Quando a gente usa a polia, eu vou ter aqui uma tensão. Deixa eu mudar aqui a cor. Nós temos agora uma tensão que está apoiada este bloco B em um plano inclinado. Então, eu tenho aqui uma força de tensão. Uma força T. Então, eu tenho uma tensão. Olhando somente para o corpo B, eu tenho estas forças. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir as forças na direção X das forças na direção Y. Então, para o bloco B, então, vou botar aqui, bloco B, o que é que vai acontecer? Na direção X, na direção X eu vou ter o quê? Que PX tem que ser igual a quem? A tensão. Por quê? Porque eu tenho PX para cá e tenho a tensão para lá. Se o sistema está em equilíbrio, nesta direção X aqui, eu tenho isto aqui. E na direção Y, vou mudar aqui a cor. Então, na direção Y, deixa de vermelho, eu mudo para o corpo A. Então, na direção Y, o que é que vai acontecer? Então, em Y, eu tenho, basta eu olhar aqui nesta direção agora, eu tenho que A normal vai ser igual a quem? A minha componente na direção, a minha componente peso na direção Y. Por quê? Porque o meu sistema está em equilíbrio nesta direção, assim como também está em equilíbrio nesta direção. Então, o sistema de força para o bloco B está aqui. Então, para o bloco B, nós temos isto aqui. E para o bloco A, qual vai ser as forças que estão sendo aplicadas? Então, vamos aqui para o bloco A. Vou fazer aqui de verde. Então, se olharmos para o bloco A, então eu tenho aqui a tensão para cima. Então, aqui eu tenho uma força de tensão. Vou botar aqui T, que vai ser igual a esta força aqui também, que são a mesma. E tenho também no bloco A outra força aplicada, que é a força o quê? Peso, que vai ser o peso do bloco A. Então, vou colocar aqui PA. Lembrando que aqui vai ser, nesse primeiro bloco B, é PB, né? Então, é PXB e PYB. Como
o corpo A ele não se encontra em nenhum sistema inclinado, então eu tenho apenas estas duas forças. Então eu posso fazer aqui para o bloco A, o que é que vai acontecer? Na direção X, eu não tenho. Eu só vou ter o quê? Na direção Y. Só vou ter forças aplicadas na direção Y. E qual vai ser essas forças? Vai ser que a tensão, ela vai ser igual ao peso do bloco A. Então, tá aqui. O que foi que eu fiz? Eu apenas dividi os meus sistemas de forças. E é isso que nós iremos fazer agora em um plano inclinado. É dividir estas forças, tanto na direção X como na direção Y. Com isso aqui, eu poderia ter a minha informação a mais, que isso aqui a gente vai ver em alguns exemplos, e na lista de vocês que eu já passei, que, como eu sei que esta tensão aqui, ela vai ser igual a esta tensão aqui, então eu posso dizer que a força PX do bloco B, ela vai ser igual a PA, certo? Se o sistema estiver em equilíbrio, o peso do bloco A, ela tem que ser igual ao peso do bloco B na direção X, certo? Então, é isso que a gente vai estudar. Se a gente for olhar aqui, para ficar argumentado, então, tenho que esse PX vai ser igual ao peso do A. Então, tá aqui. A partir dessas informações, é que a gente vai poder ter dados de aceleração, a gravidade, a gente sabe que é 10. Então, isso aqui para o objeto em repouso. Se o objeto estivesse se movendo tanto para cá, descendo nesta direção, como nesta direção, aí nós teríamos que colocar a força resultante, ou seja, como elas estão em sentido contrário, ficaria Px menos Pa é igual a massa vezes aceleração, se estivesse em movimento. Como não está, o nosso sistema fica por isso aqui. Mas qual é o intuito do plano inclinado? O intuito do plano inclinado é a gente estudar o quê? As componentes da força separadamente. Eu vou pegar todas as forças na direção Y e somo, e depois pegar todas as forças na direção X e somo. E depois disso, a gente tem todos os nossos dados e informações. Tranquilo? Então, o capítulo de plano inclinado é apenas isto. É algo que a gente já viu, apenas só mudou a inclinação do nosso sistema. Mas todas as forças são conhecidas, não surgiu nenhuma força nova. E o que mudou foi apenas que agora nós iremos trabalhar separadamente as forças na direção Y, como nas forças na direção X, que surgiu devido a esta inclinação da superfície. Tranquilo? Então vamos ver agora aqui o capítulo 8, a parte de força de atrito. Bom, aqui agora nessa parte, nós vamos estudar no capítulo 8, questão da força de atrito. Como a gente sabe, a força de atrito é uma força de resistência ao movimento, ou seja, se eu tenho aqui um móvel se movendo para a direita, então a minha força de atrito ela vai estar sempre voltada em sentido contrário, vai estar nesse caso para a esquerda. Então, o que é a força de atrito? É uma força devido à fricção entre duas superfícies, ou seja, devido ao contato mesmo entre essas duas superfícies, eu estou gerando aqui atrito. Se formos olhar lá para o miúdo, nós estamos aqui estudando a relação do contato entre as moléculas, por exemplo. Certo? Então, esse contato vai gerar um atrito entre essas partículas e assim vai surgir uma determinada força que vai ser contrária ao movimento. É o que ele disse aqui, ó, está sempre voltada para o movimento ou a tendência de um movimento. Ou seja, existe também atrito quando os dois corpos estão parados. Existe um atrito, que é o que a gente vai já conhecer os dois. Então, se um objeto ele tende a se mover para a direita, a minha força de atrito vai estar em sentido contrário para a esquerda.
Então, existem dois tipos de atrito. O atrito estático é uma força que impede de um corpo sair do seu estado de repouso, devido ser maior que a força aplicada. Ou seja, o que é o atrito estático? É uma força de atrito que impede com que um objeto ele saia do seu estado de repouso. Ou seja, essa força de atrito vai fazer com que o objeto continue em repouso. Se essa força de atrito, que ele diz estático, for maior do que a força que eu aplico, esse objeto tende a permanecer no mesmo lugar, certo? Então, o que é a força de atrito estático? É uma força que ela sempre está aplicada em um objeto que ainda está em repouso. E a outro tipo de força, que a gente vai ver logo mais, é uma força que ela é aplicada quando o objeto está em movimento. É o que a gente chama de atrito dinâmico. Ou seja, é quando um objeto ele já atende o seu estado de movimento. Então o objeto se move e existe uma força de atrito que a gente chama de dinâmico. E esta força se opõe ao movimento quando o corpo já se encontra em movimento. Então vamos ver algumas características da força de atrito dinâmico e da força de atrito estático. A força de atrito estático, por exemplo, a gente sabe que, como é estático, a velocidade é zero. Então, a velocidade para o atrito estático vai ser zero. E as outras forças a gente já conhece. A normal, a peso, a força que está sendo aplicada neste bloco e a força de atrito. Então, a maior característica é que a velocidade ela vai ser zero na força de atrito estático. Logo, na força de atrito dinâmico, a maior característica e diferença do atrito estático vai ser de que a velocidade, neste caso, é diferente de zero. Ou seja, este bloco aqui ele está em movimento. Mas, mesmo ele estando em movimento, existe uma força de atrito que é contrária a este movimento. Então, indo aqui adiante, temos que, agora, questão de cálculo da força de atrito. Ela é proporcional à força normal. Quem é a força normal? É a força de superfície. Então, se a gente sabe que a força de atrito é o contato entre superfícies, então o que vai ser fundamental para calcular esta força de atrito vai ser a força devido a estas superfícies, que é a força normal, e que a gente já conhece, né? Então, a força normal é uma força devido à superfície. E, na maioria dos casos, essa força normal ela vai ser igual ao peso. Então, continuando aqui, as forças de atrito, como nós vimos, são dadas por força de atrito estático, para o cálculo vai ser isso aqui. Força de atrito estático vai ser igual ao μe. Quem é esse μe? É o que a gente chama de coeficiente de atrito estático. É um valor próprio de uma superfície. Por exemplo, a minha mão aqui, ele tem um certo coeficiente de atrito estático, certo? Por exemplo, também esse carregador aqui, ele tem, se eu colocar aqui na superfície dele, fosse friccionar aqui dois materiais, este objeto, que é o plástico, ele também teria um coeficiente de atrito estático próprio, certo? Isso é característica deles. E para o cálculo da força de atrito, nós devemos saber quem é esse coeficiente de atrito estático e quem vai ser a normal. Então, conhecendo essas duas grandezas físicas, nós determinamos quem é a força de atrito estático. A força de atrito dinâmico vai ser da mesma maneira, só que agora vai ser o quê? O coeficiente de atrito dinâmico. Então, esses caras aqui, eles são diferentes. Aqui, coeficiente de atrito estático quando os objetos estão em repouso e coeficiente de atrito dinâmico quando o objeto está em movimento. Sabendo disso, nós temos que sempre o coeficiente de atrito estático ele vai ser maior do que o coeficiente de atrito dinâmico.
E aí nós podemos determinar um gráfico que relaciona essas duas forças, ou melhor, que explica esses dois tipos de forças de atrito. Então, aqui na componente vertical, nós temos as forças de atrito, e aqui na componente horizontal, nós temos a força aplicada, ou seja, na direção horizontal é a quantidade de força que eu estou aplicando em um corpo. Na direção vertical é a quantidade de força que a superfície está aplicando neste corpo, ou seja, uma força de resistência, a força de atrito. Então vamos lá. De acordo com que eu vou aumentando a minha força em um objeto, aqui ó, eu estou aumentando a minha força aqui ó, em vermelho. Eu estou aumentando esta força aqui ó. Então eu estou aumentando esta força. Da mesma maneira que eu aumento essa força, a força de atrito vai aumentando. Então eu tenho aqui ó, FAT cinético é o atrito dinâmico e FAT destaque é o atrito estático, né? Então eu vou aumentando a minha força, aumento a minha força até um certo valor aqui. Este valor de força aplicada neste ponto, ela vai ser igual ao valor da minha força de atrito estático. Ou seja, desse ponto zero até este ponto aqui de força, o meu objeto ele ainda tende a permanecer parado. Por quê? Porque esta força aqui ainda é igual a esta força. Então, o objeto ele vai continuar parado. Ele só vai se mover se a força aplicada for maior do que a força de atrito estático, que é o que vai acontecer após isso. Então, após esse valor de força, o meu atrito estático já não existe mais. O que é que vai existir agora é o atrito cinético, o atrito dinâmico. E a gente sabe que ele é menor do que o atrito estático. Então, no meu gráfico aqui, a minha força de atrito ela cai. E aí, essa força de atrito estático ou dinâmico, ela se torna constante. Então, a partir desse tracejado de força aqui, o meu objeto ele começa a se mover. Então, daqui até esse limite máximo de força, o objeto se encontra em repouso. Após esse valor aqui, ele entra em movimento. Então, este capítulo 8 também é apenas isto, fala dessas forças de resistência. São dois capítulos que complementam tudo que a gente já viu. E agora vamos ver um exemplo, não vou mostrar todos por questão do limite de tempo. Então vamos lá, exemplo 1. Um bloco de massa de 20 kg está em movimento retilíneo uniforme e sofre a ação de uma força horizontal F de valor de 40 N. Então, imagina que eu tenho um bloco aqui e eu estou empurrando este bloco em um valor de 40 N. E este bloco pesa 20 kg, ou melhor, tem massa de 20 kg. E ele pergunta qual o valor do coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano. Vamos lá para a resolução. Como ele diz na questão que o bloco se encontra com velocidade constante, se a velocidade é constante, então a minha aceleração é o que? Zero. Se a aceleração é zero, a minha força de atrito ela vai ser a minha força resultante. Então, eu só vou ter a força de atrito sendo aplicada neste corpo. Sabendo disso, fica fácil. Então, quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Quem é a força? Esse F é a força que eu estava aplicando, que era de 40 N, que substitui aqui. Ele quer que eu encontre o μd, o coeficiente de atrito dinâmico. O que é que eu preciso saber para encontrar ele? Quem é a normal? A normal vai ser o quê? Como a gente viu, a normal ela exerce uma força para cima e como nessa posição em um objeto que esteja horizontal, a força normal vai ser igual à força peso. Então, quem vai ser a força peso? Vai ser 20 multiplicado pela gravidade. Então, a gente tem aí que o coeficiente de atrito dinâmico vai ser o quê? 40 dividido por 200. E aí a gente determina que o coeficiente de atrito dinâmico é de aproximadamente, ou um valor fixo de 0,2. Um comentário bem importante, esses coeficientes de atrito, eles sempre vão ser
menores do que 1, certo? E não possuem unidades de medida. Por quê, professor? Porque a gente está dividindo força, nesse caso aqui é 40, por força. Quem é a força? Força normal. Então, é como se eu tivesse dividido 10 por 10. 10 por 10 dá 1. Então, Newton por Newton vai dar 1. Então, não tem unidade, certo? Aqui nós temos o exemplo 2. Eu não vou fazer, mas é pelo mesmo raciocínio, mas questão de tempo. Vocês façam aí em casa. O slide eu acho que já até mandei para vocês, mas vou mandar de novo, assim como também o vídeo. Então, muito obrigado, certo? Próxima aula é nosso simulado, terça-feira, e já coloco a lista no sistema para vocês começarem a resolver. Tranquilo? Então, bom domingo, boa aula. Desculpa aí pela internet que não ajudou muito, mas é isso mesmo, a gente tem que estar preparado para os imprevistos. Então, muito obrigado, assistam a aula e até a próxima aula. Tchau, tchau.